Graça e paz, minha amada. Nós vamos agora, dar seguimento. Nós entramos agora no 20º dia. Querida, que glorioso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que glorioso. Eu tenho certeza que nesses dias você recebeu grandes coisas dele. Você recebeu poder, você recebeu cura, você recebeu fé, você recebeu muitas coisas e talvez não sejam tão perceptíveis porque nós entendemos que não é pelos nossos sentidos que a gente percebe Deus, é pelo Espírito, né? Então nós entendemos que nós recebemos no Espírito e à medida que a gente libera a fé é que nós vamos nos apropriando e aí vai se manifestando no nosso corpo, na nossa alma. Também entendemos que nós precisamos cumprir princípios bíblicos, né? Que os princípios é quem vão nos garantir o que nós vamos receber, se são bênçãos ou maldições, né? E nas bênçãos está saúde, está cura, né? E nós também estamos estudando como nos apropriar da cura divina. E o primeiro passo que nós temos que dar é conhecer a vontade de Deus. E nós entendemos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E é da vontade de Deus nos curar. Nós vimos na última devocional. E nós entendendo, trabalhando a nossa mente, entendendo que é da vontade dele que a gente seja curado, esse já é o primeiro passo. E hoje nós vamos ver o segundo passo. O segundo passo é estar certa de que o seu coração está alinhado com Deus. Então vamos ler aqui, eu quero que você pegue a sua Bíblia. Vamos ler aqui em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 9, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa palavra é muito gloriosa, minha amada. Essas palavras elas foram escritas para os crentes como uma advertência à comunhão quebrada pelo pecado. Além disso, ela mostra o caminho de volta também a essa comunhão, caso ela tenha sido quebrada. E nós vimos nessa palavra que Deus, ele não é treva, não há nele treva alguma. Doença é treva, querido. O mal é treva. E em Deus não há nada disso. Não em Deus. E essa palavra diz que não adianta a gente dizer que andamos na luz, que andamos em Deus, se as nossas práticas dizem o contrário, se a sua prática está dizendo o contrário, se você andar numa mentira, porque às vezes, querida, existem muitas legalidades que nós damos, isso é o que a palavra diz. Então, muitas vezes nós estamos precisando de arrependimento na nossa vida. Quando a gente não anda em comunhão com o nosso irmão, quando a gente não ama uns aos outros, quando a gente não perdoa, tudo isso são legalidades, minha amada. Deus, ele está dizendo que se eu estiver com a comunhão com ele rompida e disser que eu estou espiritualmente bem, eu não estarei dizendo a verdade, porque eu não estou bem com ele. Sabe como é que a gente fica bem com Deus, amada? Quando a gente anda nos princípios dele. Como crentes, nós sabemos quando pecamos e devemos confessar para que Deus nos perdoe e nos purifica de toda injustiça. Deus, ele vai perdoar você e você será curada, como nós temos aqui na palavra de Deus. Vamos ler aqui Deuteronômio. Nós vamos ler Deuteronômio 7:9. Depois nós vamos ler Tiago 4:7. E depois nós vamos seguindo com mais alguma palavra e nós vamos fechar, amém? Deuteronômio 7:9 diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Que promessa grandiosa é essa, amada? Tiago 4:7 diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Você precisa resistir, querida. É você quem resiste, é você quem resiste às tentações, é você quem resiste à voz do inimigo quando você se cobre com a voz de Deus, que é a voz de muitas águas, amém? 1 Coríntios 6,20 diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O seu corpo é para a glória de Deus, amada. O que você tem feito no seu corpo, até as suas palavras, a sua boca, o que você vê e o que você ouve, tudo tem que ser para a glória de Deus. E pecados e erros entram na nossa vida por esses lugares. Então, talvez você precise pedir perdão, você precisa se arrepender. Se arrepender do que você tem visto, se arrepender do que você tem pensado, se arrepender do que você tem ouvido, se arrepender do que você tem falado. Se você tem falado palavras contra pessoas, se você tem falado palavras contra seus líderes, líderes espirituais, pessoas que têm autoridade na sua vida, se você tem falado mal sobre as autoridades, queridas, do nosso país, se você tem falado contra seu chefe, se você tem falado contra o seu patrão, sua patroa, se você tem falado mal dos seus pais, do seu querida, tudo isso são legalidades, amém? Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém, amada. Provérbios 3, eu quero ler Êxodo 15:26 com você. Diz assim: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Querida, essa palavra está muito clara. Nós temos que, essa palavra ela nos convida a dar uma olhada para dentro de nós. Nós precisamos nos vasculhar por dentro. E muitas enfermidades na alma têm se instalado, porque a gente não está vigiando, porque nós estamos abrindo essas legalidades, porque não estamos andando em amor. Amém, amada? Isso é o que a palavra diz. E eu quero ler para você agora Provérbios 3, do versículo 7 ao 8 e o versículo 16, que diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O alongar-se da vida está na tua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. É isso que Deus tem para você, querida. Ele tem na sua mão direita e na sua esquerda bênçãos para você, longanimidade para você, bênçãos para você, riquezas para você, honra para você, alegria para você, paz para você. Ele tem saúde para você. Aleluia. Vale a pena a gente oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Vale a pena a gente sacrificar o que a gente fala. Vale a pena a gente sacrificar o que a gente faz. Vale a pena a gente sacrificar nosso corpo com o que a gente vê e com o que a gente ouve. Vale a pena a gente não levar adiante fofocas. Vale a pena a gente não declarar o mal ao nosso próximo, não difamar, e sim nós defendemos, nós entramos e orarmos por aquele que nos persegue, porque é isso que a Bíblia diz. A palavra do Senhor nos instrui a orarmos pelos nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, ainda completa, dizendo que galardão a gente tem em orar por aqueles que são nossos amigos, por aqueles que nos fazem bem, mas o galardão está em a gente fazer o bem àquele àquele que está nos fazendo mal. Ou a gente crê nesse evangelho, amada, ou então nós vamos ser corrompidas, ou nós vamos ser destruídas pelo engano, ou nós vamos ser destruídas pelo inimigo. Amém? Eu fico com a palavra, queridas. Eu fico com a palavra porque todas as vezes que a gente se submete a ela, nós somos abençoadas, nós recebemos livramentos. E entre esses livramentos está a cura que se manifesta e que nos é dado por direito em Jesus. Amém, amada? Vamos orar, querida. Repita comigo. Pai amado, talvez eu não tenha vigiado. Eu te peço, Pai, ao teu Espírito Santo, que o teu Espírito ilumine agora os olhos do meu entendimento, e que eu possa entender onde eu tenho errado,
Se eu tenho falhado, Pai, me ajuda a consertar. Me dê forças para me posicionar na tua palavra. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a amar. Me ajuda, Espírito Santo, a me posicionar e a cumprir os princípios de Deus, para que eu vigie com o que eu tenho visto, para que eu vigie com o que eu tenho ouvido, para que eu vigie com o que eu tenho falado. Em nome de Jesus, eu te peço perdão, Pai, até pelos pecados ocultos. Eu quero crescer em Ti e eu quero essa cura que me pertence. Em nome de Jesus, Pai. Amém.